Olá, boa tarde, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos à Rádio JC Guaçucê. Hoje, 13 de agosto de 2022, e a partir de agora está no ar o programa católico Conhecendo a Igreja. Obrigada pela sintonia. Vamos junto até às 15 horas, levando um pouco mais de aprendizado sobre a nossa Igreja Católica. E aqui, meus irmãos, fazemos tudo com muita dedicação e carinho para levar até você o nosso melhor. E você, através do nosso programa, possa abrir o seu coração para a verdadeira conversão. Que Deus possa estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Temos muitas lutas, muitos desafios no nosso dia a dia e precisamos de muita fé, meus irmãos, muita força, muita coragem para enfrentar tudo com sabedoria. Digamos sempre: obrigada, meu Deus, por me permitir estar aqui, por me conduzir no caminho da salvação. E que Ele possa estar sempre conosco e que Ele não nos permita desistir, mesmo quando nós fazemos as nossas escolhas erradas, porque é assim mesmo, meus irmãos. Muitas vezes reclamamos porque fracassamos e colocamos em Deus a culpa desse fracasso, quando na realidade nós é que somos os pecadores e não merecemos a sua misericórdia. Mesmo assim, Ele é misericordioso. Hoje no nosso programa nós temos como tema agosto, mês vocacional. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vocês ficarão agora com o nosso amigo José Rodrigues, dando continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema agosto, mês vocacional. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, meus amados irmãos. Iniciamos hoje o nosso programa com uma notícia triste. Se intensifica na Nicarágua a perseguição à igreja. Agora o bispo não pode mais sair da casa para ir celebrar a Santa Missa, o Santo Sacrifício, impedidos pela polícia do ditador Daniel Ortega. Então, meus amados irmãos, vamos à leitura do livro do profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, para falar das vocações, do mês vocacional, uma leitura muito mais do que apropriada. Diz o seguinte: veio a mim a palavra do Senhor, antes de formar-te no seio de tua mãe, eu já te conhecia. Antes de saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta para as nações. Palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos o chamado de Jeremias, onde Deus vai falar que antes dele ser formado no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. E assim também o é para conosco, cada um de nós. Deus já nos conhece desde o ventre, antes de sermos formados, sermos gerados no ventre materno. Deus já nos amou, já pensou em cada um de nós. Então, esse mês consagrado, falado pela igreja, onde celebramos o mês vocacional, mês das vocações, vocação sacerdotal, vocação
diaconal, vocação de leigo, vocação ao matrimônio, a vocação familiar. Então vamos falar um pouco aqui, ver um pouco deste mês de agosto, um mês abençoado, um mês em que celebramos grandes santos como o Cura d'Ars, né? São João Maria Vianney, que é o patrono do sacerdote, e também São Domingo de Gusmão, fundador dos dominicanos, da Ordem dos Pregadores, e também do grande divulgador do Santo Rosário. Então vamos lá, meus amados irmãos. Estamos no mês de agosto, um mês muito rico para a nossa vida em geral. É rico para a nossa vida familiar, porque comemoramos o Dia dos Pais e temos a Semana da Família. É rico para a vida eclesial, pois temos grandes solenidades, como a Transfiguração do Senhor, a Assunção de Nossa Senhora e Nossa Senhora Rainha. Celebramos grandes nomes da Igreja, como Santo Afonso, fundador dos missionários redentoristas, que cuidam da nossa Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida. São Lourenço, padroeiro dos diáconos, Santa Clara, tão querida do nosso povo, Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, e que nos recorda a missão continental. O martírio de São João Batista, Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, a quem recordamos pelo amor ao seu filho e suas lágrimas pela sua conversão. Recordo ainda o grande São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Ele é o padroeiro dos nossos padres e sua memória é a grande motivação para que o mês de agosto seja um mês vocacional. Neste mês pensamos na vocação dos leigos e leigas chamados a servir ao reino de Deus através da sua índole secular, ou seja, sendo fermento na massa, sal da terra e luz do mundo, em todos os ambientes em que vivem, ou seja, o ambiente familiar, escolar, social, profissional, eclesial, no lazer, etc. Pelo testemunho dos leigos e leigas, muitas pessoas são motivadas a crer em Jesus, que nos leva à conversão e à participação na comunidade eclesial e na ação evangelizadora da Igreja como discípulos missionários. Refletimos também sobre a vocação religiosa, a vocação daquelas pessoas que procuram seguir Jesus e a Igreja pela vivência dos conselhos evangélicos, obediência, pobreza e castidade na vida comunitária e no serviço a Deus e aos irmãos e irmãs, através da missão específica da ordem ou da congregação religiosa. Gostaria de pedir a sua atenção para a vocação sacerdotal. Todos nós sabemos da necessidade e da falta que temos de padres no nosso país, não apenas nas áreas missionárias mais distantes da nossa pátria, mas também nas grandes cidades que crescem assustadoramente, e o número de padres não acompanha este crescimento, com graves consequências para o povo de Deus, como a dificuldade para a participação na vida da Igreja, em especial nos sacramentos, a falta de acompanhamento espiritual e a pouca presença da Igreja nas grandes e graves questões que marcam a nossa época. Precisamos rezar e rezar muito para que tenhamos mais padres e também para que os nossos padres sejam cada vez mais santos, fiéis a Jesus Cristo, que os chama, e a missão que lhes é confiada, que pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe e padroeira, imploremos ao seu divino Filho muitas vocações para a Igreja e principalmente muitos padres santos
e preparados para que o Evangelho seja anunciado. As pessoas se convertem, o mal seja vencido. As pessoas se convertam, o mal seja vencido, e o reino de Deus cresça no coração e no meio dos homens. Palavras do cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo de Aparecida. Achei, meus amados irmãos, apropriado iniciar com estas palavras do cardeal Raimundo Damasceno, arcebispo de Aparecida, São Paulo. Então, qual será a minha vocação e a minha profissão? Esta é uma pergunta que nós nos fazemos no decorrer da vida, quando adolescentes, quando pensamos no futuro, depois, quando crescemos, nós buscamos discernir qual será a nossa vocação, qual a nossa profissão, qual a vocação na vivência do Evangelho, do ser cristão, e a profissão, que é onde eu vou dar o meu testemunho de cristão, onde eu vou dizer para os outros que Jesus me fez sal da terra e luz do mundo. Deus nos criou para uma missão neste mundo e para isso nos dotou de talentos adequados para cumpri-la. Quando realizamos o desejo de Deus, então somos fiéis, somos felizes, porque nos sentimos realizados e úteis. Então é fundamental descobrir a nossa vocação. Esta deve ser uma pergunta frequente. Qual a missão que Deus criou para mim? Qual o desejo de Deus para a minha vida? Essas perguntas vão nos fazer crescer na nossa vocação. Quando você realiza a sua vocação, dá sentido à sua vida. Cada pessoa é chamada. Vocação vem do latim vocare, chamar por Deus. Chamada por Deus a ter uma vida realizada e plena. Tomar consciência de que a vocação é um chamado de Deus, a vida deve nos alertar de como viver bem esta vida que nos foi dada, não só como um presente, mas também como missão. Os que são chamados por Deus para o sacerdócio ou para a vida religiosa celibatária terão mais atração para esta opção do que para o casamento. Deus coloca no coração da pessoa este desejo, embora ele tenha de cultivá-lo com sua graça, oração, etc. Então, meus amados irmãos, nós temos este chamado de Deus, uns ao sacerdócio, à vida celibatária, ao claustro, como tantos santos que foram discerniram a vocação pelo claustro, pela vida religiosa celibatária, mas também outros são chamados especialmente ao matrimônio. Quem tem um desejo forte de se casar, ter filhos, constituir uma família, então deve seguir esse caminho e nele servir a Deus como bom pai, boa mãe, bom esposo, bom profissional, etc. Quem deseja seguir a vida religiosa deve estar ciente de que fará uma entrega radical de sua vida a Deus e ao seu reino, sem viver para si mesmo e para uma família. Será como Jesus, alter Christus, um outro Cristo, que disse que não tinha nem onde reclinar a cabeça, isto é, nada possuía, era desapegado de tudo, vivia só para Deus, sua vontade era fazer a vontade do Pai. Este era seu alimento. Quem deseja seguir esta vocação deve estar ciente de que deve dar a vida para ganhá-la.
como o grão de trigo que morre na terra para dar fruto. É uma chamada radical e que não admite meio termo, sob pena da pessoa ficar frustrada. Realmente é um chamado muito sublime, muito grande. Infelizmente hoje, bons sacerdotes que têm um chamado, que têm uma vocação, são ceifados já no seminário, são mortos na sua vocação, no seu chamado, porque infelizmente, meus amados irmãos, a teologia da libertação já atingiu em muito aos seminários e mata aquele vocacionado que seria um bom sacerdote. Mas quando ele se entrega inteiramente a Deus, a oração, ele vai conseguir vencer todas essas batalhas e deixar a chama do seu chamado, a chama da sua vocação ao sacerdócio, crescer, nunca se apagar em seu coração. Pode ser que um psicólogo o ajude com testes vocacionais e orientações adequadas, mas, acima de tudo, é preciso ouvir o coração. O que você gosta de fazer? Quais são as suas aptidões e interesses? Também saiba ouvir os outros que estão perto de você. Muitas vezes as pessoas identificam os nossos valores e talentos e os revelam a nós. Então, meus amados irmãos, é uma caminhada que nós devemos discernir. O melhor conselho que, se eu fosse dar para um jovem, é que ele fizesse um retiro de silêncio, né? Porque o silêncio ajuda a nos conhecer cada vez mais. Então, para o cristão, o discernimento da vocação ou da profissão exige a oração, a relação de intimidade com Deus, pois foi Ele quem o criou e deseja que você se realize. Outro ponto é a oração, a vida de oração que vai nos ajudar a discernir a nossa vocação. Mas como discernir essa vocação? Toda profissão é um meio de amar, de servir, de ser útil. E para isso, Deus nos deu os talentos. Então é preciso, antes de tudo, pedir a Ele que nos dirija para o caminho profissional adequado. Muitas vezes a gente é encaminhado para este caminho assim, de surpresa, sem pensar muito nele. Digo isso por causa de mim, quando entrei na vida pública, no serviço público, na educação, na área da educação. Sou secretário e me apaixonei. Hoje não vejo uma outra profissão para mim, a não ser estar na educação. Tanto que concluí uma faculdade, mesmo não atuando em sala de aula, mas porque eu amo a educação. Então Deus já me encaminhou mesmo sem eu saber, sem eu ter discernido a minha vocação, o meu chamado. Diz o salmista que, se não é Deus quem edifica a casa, em vão trabalham os seus construtores. Salmo 126, versículo 1. Certamente Deus não nos dará riquezas abundantes, mas nos dará o necessário para viver e fazer a sua vontade. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Mateus 6:33. Para se escolher a profissão é preciso conhecer os nossos talentos, aptidões e interesses e pedir a Deus que nos conduza. Quando eu era jovem, tinha meus 20 anos, aqui ele vai dando o seu testemunho, na Academia Militar de Agulhas Negras, já no penúltimo ano do curso de oficiais do Exército e bem classificado em minha turma. Mas tive uma crise vocacional.
não queria ser militar, queria ser professor. Não foi fácil tomar a decisão de deixar uma carreira profissional já conquistada, segura para o resto da vida, mas sinto que Deus me conduziu para o magistério, com uma coragem que só pode ter vindo dele. Eu deixei o exército e fui ser professor, contra a vontade de todos. Esse aqui é o testemunho do professor Felipe Aquino. Continuei meus estudos e logo comecei a dar aulas em um colégio estadual. Depois que me formei, prestei concurso para professor na universidade. Então, meus amados irmãos, na verdade é o testemunho não é do professor, me enganei, perdão. Não é do professor Felipe Aquino, mas na Universidade de Itajubá, Minas Gerais, e passei no concurso com 22 anos de idade. Deus confirmava minha vocação. De lá para cá já são 40 anos de magistério com muita alegria. Deus me guiou no escuro, mas eu senti sua mão santa. Deus nos guia mesmo sem a gente perceber. Ele não nos mostra o futuro, apenas nos guia no presente para que dependamos amorosamente dele. Eu gosto muito do Exército e sou-lhe grato pela boa formação humana e moral que me deu nos 5 anos em que fui cadete. E é uma instituição séria e honrada, mas não era a minha vocação. Se eu não tivesse mudado, não teria feito tudo o que pude fazer até hoje. Hoje entendo que Deus me guiou, não me queria naquela profissão. No momento certo, Deus me guiou e colocou à minha frente pessoas boas e adequadas que podiam me orientar. E isso não deve ser desprezado. Deus age em nossa vida através dos bons conselheiros e dos acontecimentos. Jesus ressuscitado caminha conosco, mesmo que não sintamos sua presença amiga. Ele é muito discreto. Então, realmente é o testemunho do professor Felipe Aquino. Então, e ele hoje é um grande professor, estudioso da história da igreja. Tem o seu programa, a Canção Nova, falando da igreja, contando a sua história, e nos encanta o amor que ele tem pela igreja. Se você estiver em dúvida sobre o que fazer, peça a Deus a graça do discernimento. Procure bons conselhos, faça a sua parte. Na hora certa, Deus te iluminará e lhe dará coragem para decidir. Então, meus amados irmãos, é você se deixar conduzir por Deus. Ter a humildade de abrir o seu coração, abrir a sua inteligência para a ação de Deus, a sua vida que Ele vai conduzir. Então, se a sua vocação é o sacerdócio ou a vida religiosa, pergunte a você mesmo se tem aptidão para isso. Então, vai aqui algumas perguntas. Tem vontade de entregar sua vida totalmente a Deus, sem guardar nada para você? Deseja trabalhar como Jesus pela salvação das almas? Deseja não se casar para servir somente a Deus por toda a vida? Você gosta de rezar bastante? Você ama a igreja, o Papa, os bispos, Nossa Senhora, os sacramentos, a liturgia? Você gostaria de viver uma vida de oração, penitência, simplicidade, pobreza evangélica? Você gostaria de servir a igreja e obedecê-la sempre? Você está disposto a obedecer ao seu bispo ou seu superior a vida toda, qualquer que seja a decisão dele sobre você? Você ama a Bíblia e gosta de meditar seus versículos e capítulos todos os dias? Você está disposto a dar a vida pela igreja, pelas almas e por Jesus Cristo? Então, são perguntas que vai nos nortear para a vida religiosa.
mas nós também nos devemos fazer algumas perguntas para a nossa vida de leigo e leiga. Então, meus amados irmãos, agora vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, neste pequeno intervalo, tempo de beber uma água, ouvir uma música. Então, como nós falamos agora há pouco sobre as perguntas que vão nos dar um norte para discernir se temos uma vocação religiosa, uma vocação sacerdotal, Também temos algumas perguntas que nós podemos nos fazer para nos orientar na vida como cristãos leigos, no serviço, nas pastorais. Então, 3 pontos para levar em consideração ao discernir a vocação. A vocação é um chamado de Deus que implica uma escuta e uma resposta da parte do ser humano, mas o que deve ser considerado no momento de discernir o caminho que Deus tem para cada um. Então, o primeiro ponto, o Centro de Estudos Católicos propôs 3 chaves para levar em consideração no discernimento vocacional, tanto para o matrimônio quanto para a vida religiosa. O primeiro ponto é o compromisso, meus amados irmãos. Nada na vida nós construímos sem ter compromisso. Quando não se tem compromisso nem consigo mesmo, dificilmente você terá compromisso com a vocação que escolher, com o chamado, com o seu trabalho, com a sua vida pessoal. Então, o compromisso, em primeiro lugar, tanto para o matrimônio quanto para a vida religiosa, implica um compromisso amoroso de serviço aos outros. Então, são 2 chamados bem interessantes, tanto ao matrimônio quanto à vocação religiosa, ao sacerdócio, que são chamados ao serviço, a servir o outro. Estar apaixonado é importante, mas não suficiente, porque o chamado ao matrimônio implica uma conversão de vida centrada no cônjuge e possivelmente nos filhos que possam nascer. No caso da vida religiosa, esta implica um chamado ao serviço e a entrega de si pelos outros. Então, no chamado ao matrimônio, nós temos que ter em mente, meus amados irmãos, que nós vamos nos casar não para nós sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. Isso faz toda a diferença quando você decide dar este passo ao matrimônio. Paciência é o segundo ponto, a paciência. Por outro lado, é importante considerar que o discernimento requer paciência, pois em muitos casos os noivados podem ser longos e a vocação religiosa precisa de tempo para se estabelecer. A consciência da vocação será testada por um tempo, assinala o colégio, o SEC. Um casal precisará de tempo, de repente anos, para conhecer-se, apaixonar-se, para tomar a decisão sobre a sua vocação ao matrimônio. No caso da vocação religiosa, levará anos de seminário e formação antes de realizar os votos perpétuos. No caso do matrimônio, meus amados irmãos, amar é decisão. Muitas vezes nós iniciamos o namoro porque nos sentimos atraídos pelo outro, Algo nos chama a atenção, a sua beleza física, o jeito de se comportar, a sua simpatia, a sua gentileza. Então, são traços que nos atraem na outra pessoa e acaba nos levando
a nos apaixonar pelo outro. Mas no matrimônio, quando nós decidimos entregar uma vida ao outro, são dois mundos totalmente diferentes. Uma criação muitas vezes diferente, né? Um é criado de um jeito, outro é criado do outro. Então são dois mundos totalmente diferentes que se unem pelo laço do matrimônio. E quando colocamos o matrimônio a três, ou seja, incluímos nosso Senhor Jesus Cristo, incluímos Deus, então Ele vai nos conduzindo, colocando em nosso coração a decisão de amar o outro, porque muitas vezes ocorrem opiniões diferentes e quando nós não abrimos mão de algumas de nossas opiniões, algumas de nossas convicções, nós nos tornamos egoístas e acabamos por naufragar no matrimônio. É o que acontece muitas vezes hoje, né? Muitas pessoas crescem muito egoístas, não sabem abrir mão de alguma coisa para ganhar algo muito maior e esquece de se decidir pelo amor, decidir amar. Mas José, o que é que você quer dizer com decidir amar? O amor é decisão. Você decide amar. Nós, como pais, mães, não importa o que os nossos filhos façam, nós decidimos amá-los. E assim é no matrimônio também. Não importa o que o outro o que o outro tem de difícil, de dificuldade para a vida no matrimônio, as rabugices, nós decidimos amar. Então, torna-se muito mais fácil o caminhar juntos quando nós nos decidimos amar o outro, independente dos choques de pensamento, das opiniões diferentes, de alguma outra situação que venha a nos constranger. E paciência e oração ajudam bastante. Terceiro ponto, um olhar realista. É um processo para fazer compromissos para a vida inteira. É muito fácil de descrever e parece muito organizado e estruturado, mas na verdade é desordenado e imperfeito. Por isso, não deveríamos procurar o cônjuge perfeito ou a comunidade perfeita. Inclusive, se encontrássemos o casal perfeito, o casamento não seria perfeito depois de casados. Isso está bem, é uma realidade humana e assim também, de maneira tão humana e natural, devemos viver esse processo. Aconselha o Centro de Estudos Católicos. Então, meus amados irmãos, esse texto foi retirado do site acidigital.com notícias. Então, são 3 pontos bem interessantes, né? O compromisso, a paciência e o olhar realista. Para isso, nós devemos nos conhecer, para discernir melhor, ter uma vida de oração, de escuta. E a santidade é a vocação do cristão. Então, o primeiro chamado, a primeira vocação para nós cristãos é a santidade. Desde a antiga aliança, patriarcas, Deus chama o povo à santidade. Eu sou o Senhor que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santos, porque eu sou santo. Levíticos 1, versículo 44, 45. Então, esse é o nosso primeiro chamado, ser santo. Seja santo no matrimônio, seja santo na sua profissão que você escolheu, no seu trabalho, no seu serviço. Seja santo no ônibus, seja santo no sacerdócio ou no chamado à vida religiosa.
na sua comunidade, na sua pastoral. Esse é o nosso primeiro chamado de Deus a ser santo. O desígnio de Deus é claro, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança, e Ele é santo, nós devemos ser santos também. O Senhor não deixa por menos à medida que a essência dessa santidade é o próprio Deus. São Pedro repete esta ordem dada ao povo no deserto em sua primeira carta, convocando os cristãos a imitarem a santidade de Deus. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, santidade, meus amados irmãos, não é cair, não é cometer pecados, mas santidade também é uma decisão. Mesmo na minha miséria, na minha fraqueza, eu me decido por buscar viver essa santidade, construir na caminhada de irmão, caminhada de filho de Deus, essa vocação à santidade, este chamado, né? Nós vemos isso na história dos santos, na história, por exemplo, de São Pedro, né, que era muito rude, mas depois de receber o Espírito Santo, se tornou uma pessoa completamente diferente. Não que ele não tivesse um gênio difícil ou um gênio forte, mas porque ele se deixou conduzir pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é especialista, meus amados irmãos, em transformar realidades completamente adversas naquilo que o Senhor, nosso Deus, o nosso Pai que nos ama, deseja para cada um de nós, pensou para cada um de nós. Para São Pedro, a vida de santidade era uma imediata consequência de um povo que ele chamava de quais outras pedras vivas, materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Neste sentido, exortava os cristãos do seu tempo a romper com a vida carnal, luxúrias, concupiscências, embriaguez, orgias, bebedeiras e criminosas idolatrias, vivendo na caridade, já que esta cobre a multidão dos pecados. Jesus, no Sermão da Montanha, chama os discípulos à perfeição do Pai. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai celeste é perfeito. Essas palavras fazem eco ao que Deus já tinha ordenado ao povo no deserto: sede santo, porque eu sou santo. Então, meus amados irmãos, é uma decisão, é você se decidir por uma vida de santidade, trilhar esse caminho. Nós vemos isto muito na Sagrada Escritura, né? Quando Deus chamou Abraão, ele vivia junto aos caldeus, um povo idólatra que tinha vários deuses, mas ele se decidiu pelo chamado de Deus, né, a adorar um só Deus. Então ele recebe o seu filho Isaque, o filho da promessa, e Jacó, seu filho também, que enganou Esaú, enganou o pai para receber a bênção, e nisso Isaque reconheceu também a mão de Deus quando ele percebeu que tinha dado a bênção a Jacó e não a Esaú, seu filho primogênito. Porque este era o chamado de Jacó, a formar o povo de Deus, o povo judeu e as 12 tribos de Israel. Nós vemos isso também no chamado de Davi. Não é que Davi não cometeu pecado. Davi mandou matar o seu soldado Urias para ficar com a esposa Betsabeia.
que veio a ser a mãe do rei Salomão. Então Davi cometeu adultério, assassinato, mas ele se decidiu por uma vida de santidade e reconheceu o seu pecado quando o profeta Natã foi até ele, movido por Deus, pelo Espírito Santo. E ele reconheceu o seu pecado e pede perdão a Deus. E veio a ser o grande rei de Israel. Nós vemos também isso no chamado de Paulo, que consentiu no assassinato de Estevão, mas que depois de ter um encontro pessoal com Jesus, mudou radicalmente, e aquele radical perseguidor se transformou num radical apaixonado pelo Evangelho, apaixonado por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, dia 13, sábado, é o Evangelho de Mateus. Então, leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Então, meus amados irmãos, é a bênção dos pais, é a orientação dos pais na vida do ser cristão, na vida de igreja, é levar as crianças, assim como os pais levavam as crianças até Jesus, que nós também possamos levar as nossas crianças, ensinar o amor à igreja. Amor é decisão. Nós vemos muito isso nesses exemplos que nós tivemos aí com relação à perseverança. Santo Cura d'Ars, São João Maria Vianney, que não tinha tanta inteligência, mas tinha um amor muito grande a Nossa Senhora e, por fim, conseguiu ser sacerdote e foi um sacerdote santo, onde ele adorava em Ars o Santíssimo Sacramento na presença dos anjos, passava horas no confessionário confessando. Muitos sacerdotes hoje esquecem desta parte da confissão, o quão é importante, porque sem a confissão, meus amados irmãos, nós não vamos conseguir ir ao céu, porque nós necessitamos do perdão de Deus, assim como Davi necessitou do perdão de Deus quando ele cometeu o adultério e o assassinato do seu soldado Urias. Então, o sacerdote hoje, meus amados irmãos, é ele que nos traz Jesus Cristo, pela hóstia consagrada, o Santíssimo Sacramento. Então, nós devemos rezar cada vez mais por vocações santas, por sacerdotes santos, rezar pela igreja. E nós vemos isto com São Domingos, que passou 3 dias e 3 noites em oração, em penitência, até receber de Deus a revelação divina que ele iria conseguir converter os albigenses por meio do Santo Rosário. E foi um estrondo de conversão sobre os albigenses depois que ele começou a pregar sobre o rosário, a divulgar sobre o rosário, a falar da vida de nosso Senhor Jesus Cristo por meio da saudação angélica. Ali foi onde a salvação entrou no mundo, naquela salvação angélica do arcanjo São Gabriel, a Nossa Senhora, nossa mãe, que reina ao lado de seu filho, assim como Betsabeia reinou ao lado de Salomão. Então, meus amados irmãos, poderia falar aqui de vários santos, de várias vocações lindas, como os pais de Santa Teresinha, São Luís Martin, Santa Zélia Martin, que tiveram uma vocação linda no matrimônio, né? Deu várias filhas ao claustro, né, no Carmelo, e entre eles
Santa Teresinha, doutora da Igreja, São Lourenço como diácono, né? Nós temos santos que foram diáconos, santos que deram a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo. Então são inúmeros exemplos, meus amados irmãos, e nós devemos rezar pelas vocações, pela Igreja. Essa é a beleza, é a riqueza, essa união dos santos, né, com os méritos dos santos, onde nós elevamos a nossa voz a Deus na súplica para que Ele nos conserve santos, para que Ele nos conduza à santidade por meio do Espírito Santo, nos alimentando do corpo e sangue de seu Filho Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que disse que quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não entrará no reino de Deus. Então, meus amados irmãos, se a samaritana, ao conversar com Jesus, mudou de vida, se a hemorraíza, ao tocar na franja do seu manto, ficou curada, então nada mais justo do que nós, nos alimentando do seu corpo e sangue, nos tornemos santos. Basta abrir o nosso coração e nos deixar conduzir por Deus, pelo Espírito Santo. Rezemos esta Ave Maria pela Igreja, pelo Papa Bento XVI, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, por todo o clero, pelas vocações, para que tenhamos vocações santas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Tenhamos uma santa e abençoada semana, meus irmãos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Bom, meus queridos ouvintes, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a você que ligou, você que nos escutou. Obrigada pela sintonia. Que Deus abençoe a você, meus irmãos, a sua família. E lembre-se, meus irmãos, nada pode abalar a fé de quem acredita verdadeiramente em Deus. Rezemos junto com o Papa Francisco pelas vocações. Peçamos para que nunca nos falte operários capacitados para a messe, E que saibamos divulgar com amor a palavra de Deus. Nós sabemos que a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.